Olá, queridas crianças, olá famílias, sejam muito bem-vindos, queridos alunos, ao nosso Aula em Casa. Eu sou a professora Dilma dos Anjos e nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Agora eu convido você para se preparar para descobrir o que o universo geográfico nos trouxe para a aula de hoje. Vamos lá? Olha só, quanta coisa que nós vamos ter para descobrir hoje. E o Universo da Geografia te convida para fazer uma viagem pela zona rural, porque agora é hora de estudar. E nós já vamos iniciar a nossa aula de hoje com essas duas imagens que você pode observar aqui. E eu quero que você preste muita atenção, criança. E imagina, e diga aí, a que se refere essas duas imagens? Alguém já pode ter dito aí, já sei, é a cidade, a primeira imagem. A segunda imagem é o campo, né? E exatamente isso. A primeira imagem, ela se refere à zona urbana, a parte da cidade, onde nós temos as ruas asfaltadas, luz elétrica, nós temos grandes escolas, grandes hospitais, não é, crianças? Um centro comercial muito grande. Essa é a zona urbana, onde temos muitos carros trafegando. Mas nós temos a outra imagem aqui que vai nos lembrar que nós temos também uma zona rural, o campo, que é o nosso assunto de hoje, onde nós vamos perceber, diferenciar as atividades econômicas nesse lugar. E aí, eu quero te mostrar agora uma próxima imagem. Olha só, crianças, que coisa mais linda! Esse é o nosso campo de verdade. Mas para quem pensa que a zona rural, é o sítio da vovó, é só para diversão, está muito enganado. A zona rural é uma área de grande movimento da economia, do setor comercial, do setor primário, que se relaciona com o setor comercial e com o setor da indústria também. E é isso que nós vamos conhecer agora, ok? Mas nós vamos ver a zona rural. Vamos lá? Acompanha comigo. A zona rural. Essa região não integra o perímetro urbano. A zona rural é de fundamental importância para a produção de alimentos e para a conservação ambiental. Que mais, crianças? As atividades econômicas desenvolvidas na zona rural estão relacionadas ao setor primário. Nesse espaço se desenvolvem atividades, prestem bem atenção, no campo, no extrativismo, e mais recentemente no turismo rural. Turismo rural, professora, sim, é o ecoturismo. Vamos conhecer melhor esse trabalho no campo? Vamos lá? Continua aí. Ao observar as paisagens do campo, podemos identificar as atividades econômicas que se desenvolvem nesse espaço. E aí você pode ver esses dois espaços que eu vou te mostrar agora, que é a agricultura, olha aqui, agricultura, mais a pecuária. Quando eu junto os dois, vai formar o quê? A agropecuária. É a junção desses dois setores que nós vamos ficar conhecendo agora. E o nosso país é um país com uma atividade econômica agropecuária fortíssima. Então, agora, olha aqui para mim, crianças. O nosso setor agropecuário do nosso país,
ele é importantíssimo. Vocês sabiam que o Brasil é o primeiro lugar em exportação de café? Exatamente, para o mundo todo. Ele produz café, ele produz milho, ele produz laranja e exporta para o mundo todo soja. Então ele é muito importante nesses setores. E também na agropecuária, ele é muito forte na criação de bovinos. Ele exporta carne bovina para todo o mundo. Então acompanha comigo para a gente conhecer melhor esse assunto. Vamos lá? Agricultura é o cultivo da terra. Faz parte do trabalho do agricultor preparar o terreno, semear, cuidar da plantação e colher os produtos que servirão tanto de alimento para as pessoas quanto de matéria-prima para as indústrias. Observa só essas imagens agora que eu vou mostrar para você. Você está observando essa imagem aqui? É uma grande área de plantação. Nós chamamos para isso de agricultura comercial, onde os grandes produtores exportam esses produtos para outros lugares, para fora do seu estado, do seu município, até para fora do Brasil, como é o caso da soja que eu falei para vocês, do café. E nós temos essa outra agricultura aqui, que nós chamamos de agricultura de subsistência, agricultura familiar. São os pequenos produtores que produzem para o seu próprio consumo e também para ali alimentar a região, aquela região, né? A vila, o município. Ele não tem grande poder comercial, mas ele já trabalha com isso. Então, esses dois setores são importantíssimos para o sustento da nossa economia. Agora vamos para a pecuária. Acompanha aí. A pecuária é a criação de gado bovino, suíno, ovino, caprino, equino, bufalino e asininos. Mas, professor, o que é tudo isso? Bovino é o boi, suíno o porco, ovino as ovelhas, caprino, as cabras e os bodes, né, claro, equino, cavalos, as éguas, bufalino, os búfalos e asinino, os jumentos, e toda essa família de gado. Esses animais são usados na produção de alimentos, no fornecimento de matéria-prima. Você sabe que matéria-prima é a primeira matéria que nós usamos para produzir fazer algum produto, né? Essa matéria-prima ela vai para as indústrias e também eles são usados como meio de transporte. Acompanhe aí esse vídeo sobre a nossa pecuária. Mas se você pensa que é só isso, não é não. Vamos acompanhar quais são as outras criações importantíssimas na pecuária. Vamos lá? Outros tipos de criação na pecuária. A apicultura, que é a criação das abelhas. A avicultura, das aves. Sericultura, que é do bicho da seda. O que mais nós temos na nossa pecuária? Piscicultura, criação de peixes. Ranicultura, criação de rãs. As pessoas criam rãs para alimento. E cunicultura, que é a criação de coelhos, crianças. Olha só aqui comigo. Nós já vimos um setor importantíssimo da zona rural, que é o setor da agropecuária. Agora vamos para um outro setor muito importante também, é o setor do extrativismo. Acompanhe aí.
É a atividade humana mais antiga que existe. Consiste em extrair da natureza quaisquer produtos que possam ser utilizados para fins comerciais ou industriais. Existem diferentes tipos de extrativismo, com destaque para, olha só, o destaque do extrativismo: o extrativismo vegetal, o animal e o mineral. Não esquece, vegetal, animal e mineral. Vamos ver isso melhor agora? Olha aí, você está vendo o extrativismo animal. Nós temos aí, você sabe que o extrativismo vem da palavra extrair, de tirar da natureza. Nós temos a caça, que aqui no nosso país é proibida, a não ser nas reservas indígenas, nas regiões onde temos indígenas, porque é o meio de subsistência deles, e a pesca, que é feita mais com muito cuidado e também com normas. Por quê? Porque tem época que não pode praticar a pesca extrativista, como no período da reprodução dos peixes, no período que os peixes ainda estão muito jovens, com o peso muito pequeno, tá bom? E então se extrai da natureza isso. Mas, professora, qual é a diferença entre o extrativismo animal e a pecuária? Não é tudo trabalhando com animal? É que na pecuária a gente cria. E no extrativismo você precisa caçar, você precisa ir em busca, ok? Vamos lá para o próximo? O extrativismo vegetal, no caso a madeira, frutos, raízes, o látex, que você é conhecedor do látex, que foi muito importante na nossa economia do município de Manaus e do Amazonas, com a extração do látex da seringueira. Agora olha aqui para mim, crianças. Olha só. Eu quero falar para você do extrativismo como uma das primeiras atividades humanas. E aqui no Brasil, os primeiros registros de extrativismo vegetal foi na época da colonização, porque até então as populações indígenas que viviam aqui, elas extraíam para o seu próprio consumo. Mas os portugueses chegaram aqui na época da colonização e começaram a extrair madeira, o pau-brasil, e levaram assim aos montes para fora do Brasil. Agora vamos continuar no terceiro extrativismo. Extrativismo mineral. Ouro, areia, petróleo, nós extraímos isso da natureza, mais precisamente do subsolo, não é? Do nosso planeta. E por isso é importante o cuidado com essas atividades, porque esses recursos, eles podem se esgotar. Agora, olha aqui, crianças, olha para mim. Nós temos que ter a consciência de que a Terra, de que o planeta, ele é uma fonte de recursos, mas esgotável. Então, nós precisamos ter o cuidado de extrair esses bens com muita responsabilidade, para que não falte. E agora nós vamos para o terceiro ponto, que é o turismo rural. Acompanha aí. Outra característica econômica da zona rural é o ecoturismo. Olha só, não esquece essa palavra. Também chamado de turismo rural. Que coisa mais linda, não é? Que o nosso interior, a nossa zona rural, ela oferece, além de recursos, né, naturais para a economia, também oferece recursos econômicos como formas de diversão. Não é, crianças? Continuando. Essa é uma atividade realizada de forma consciente e ecologicamente correta, que segue os princípios elementares de desenvolvimento sustentável. Então, olha aqui para mim. Quem de vocês, nos finais de semana, já passeou, foi para o sítio, para os balneários, cachoeiras? A nossa região é rica em cachoeiras e igarapés, aqueles rios enormes, e as pessoas vão, se divertem, conhecem o lugar, exploram. Tudo isso na nossa zona rural, não é? Então, o ecoturismo, ele é também uma fonte econômica para o nosso município, o município de Manaus. Mas não é só isso não que o município de Manaus tem. Vamos conhecer as outras atividades que nós temos nesse setor? Vamos lá.
atividades econômicas na zona rural de Manaus. Nós acabamos de ver o ecoturismo, que é fortíssimo na nossa região. O setor primário é o de menor expressão na economia de Manaus, com boa parte da atividade agropecuária se concentrando ao longo das principais rodovias. E aí nós temos o destaque de: destacam-se as atividades de extração vegetal, a retirada da castanha, do látex e de frutas regionais, e animal, a atividade pesqueira, não é? Então, olha só, agora você vai acompanhar um vídeo sobre essas atividades aqui no nosso município. Vamos lá! Quanta beleza regional nós temos! Quantas coisas nós temos para explorar na nossa zona rural? Olha só, você vê, acompanha aqui uma imagem que é daquela, lembra que eu falei da agropecuária e da agricultura da subsistência? Tá aqui, nós temos essa plantação, não é? Na nossa zona rural, mas eu quero dizer para vocês também, crianças, que zona rural não é só a região da estrada. Aqui na nossa região amazônica, aqui em Manaus, nós temos também a região rural da área ribeirinha. Olha que privilégio que nós temos. Você, aluno da área ribeirinha, que você acaba de sair da escola e dá para dar um mergulho lá no rio, hein? Que coisa boa! E eu quero dizer para você, aluno que mora nas nossas regiões rurais do nosso município e de qualquer parte desse Brasil, de qualquer zona rural desse Brasil, você é privilegiado, porque você mora em uma região em que é rica em recursos para a economia do nosso país. Lembra que eu falei no início que o nosso país, ele é um país muito forte economicamente por causa da agropecuária, por causa do agronegócio? Então, a mesma coisa nós temos com o nosso município aqui em Manaus, mesmo que ainda seja assim muito discreta a nossa produção agrícola, mas você sabia que a Zona Franca, em uma das suas frentes de trabalho, ela está trabalhando no setor rural do nosso município. Para o quê? Fortalecer os pequenos agricultores da nossa região e assim poder produzir para que eles possam ter a sua subsistência, mas também que eles possam exportar. Isso mesmo, porque nós temos terra, nós temos o lugar. E a nossa região, ela é rica em natureza, é rica em matéria-prima. Só falta mesmo maiores investimentos e também aquilo que nós não podemos esquecer, cuidar para preservar, não é? E eu sei que você é um aluno esperto, é um aluno que sabe tudo, já de zona rural, aprendeu, não é, crianças? Então agora eu convido você para colocar a cuca para funcionar e vamos para o nosso Exercitando. Vamos lá para o nosso exercício. Primeira questão.
indique a opção que completa corretamente a afirmativa. Então, nós temos algo aqui para preencher, para completar. Vamos lá. O trabalho no campo, a atividade extrativista e o turismo rural. Observe que nós temos 3 situações aqui. Trabalho no campo, extrativismo aqui e turismo rural. São atividades econômicas desenvolvidas do município. Vamos lá para as opções que completam. A. Será na zona rural? B. Será na zona urbana? Letra C. A. É na pecuária? Letra D. É na indústria. Qual é a opção que completa aquela lacuna? Então, pense aí e responda. Vamos para a segunda questão. Aponte a alternativa que corresponde à seguinte afirmação. A atividade humana que consiste em extrair, olha a dica, em extrair matéria-prima da natureza para o consumo, comércio e para a indústria é o A. O trabalho? B. O consumo? C. O campo? Ou D. O extrativismo? E aí, já consegue responder? Eu sei que sim. Você é inteligente, você é esperto. Vamos lá. É hora do nosso resolver as nossas atividades no seu Exercitando. Exercite lá. Vamos lá. Quero ver se você sabe.
E então, vamos resolver nossas atividades? Eu sei que você acertou todas, principalmente vocês aí da zona rural, não é, crianças? Vocês acertaram todas de primeira? Vamos lá, atenção, hein? Vamos para a primeira questão. Indique a opção que completa corretamente a afirmativa. O trabalho no campo, a atividade extrativista e o turismo rural são atividades econômicas desenvolvidas onde será? Do município. Vamos lá para as opções? Será que é na zona rural que se desenvolve tudo isso? Será que é na zona urbana? Será que é na pecuária? Ou será que é na indústria? Vamos lá. Primeiro a gente precisa pensar. A zona rural é o setor do campo onde se desenvolvem as atividades econômicas. A zona urbana é a cidade. A pecuária é uma atividade desenvolvida na área rural. E a indústria no setor industrial da cidade. Então, só nos resta, lógico, a zona rural. Será que é a zona rural? Vamos lá, 1, 2, 3 e... É a zona rural, muito bem, palmas para vocês. Sei que vocês acertaram assim de primeira. Agora vamos para o segundo. Aponte a alternativa que corresponde à seguinte afirmação. A atividade humana que consiste em extrair matéria-prima da natureza para o consumo, para o comércio e para a indústria é o... Vamos lá? É o trabalho. A gente tem que trabalhar, não é? Senão não tem economia. É um consumo? Bem, o consumo é quando nós compramos. Nós utilizamos, usamos. E o campo é o lugar onde se realiza atividades da zona rural. E a D é o extrativismo. Será que é o extrativismo? Vamos lá conferir? 1, 2, 3... Olha só, que legal! É o extrativismo. Então, parabéns para você que acertou, parabéns para você que está assim craque na nossa economia. E agora, nós vamos para o resumo do nosso conteúdo de hoje. Bem, o resumo do nosso conteúdo de hoje vai mostrar para você tudo aquilo que nós vimos durante essa aula. Olha só, primeiro, nós fizemos a diferença entre zona urbana e zona rural. E aí, a partir disso, o que nós fizemos? Nós fomos observar, conhecer as 3 frentes de trabalho do campo, da zona rural. Primeiro, a atividade agropecuária. Segundo, nós vimos o extrativismo. Terceiro, o ecoturismo, que é o turismo rural. E daí, nós também aprendemos, o que mais que nós aprendemos? Que a agropecuária é a junção da agricultura mais a pecuária, o plantio mais a criação. Então, tudo isso forma esse grande setor que agora, mais do que nunca, depende muito da tecnologia. Isso aí, porque a produção está crescendo muito e cada vez mais, quanto mais cresce a criação e o plantio, mais tecnologia é necessária para dar conta de tudo isso, porque só a atividade humana não consegue dar conta dessa grandiosidade que é o nosso agronegócio. E também nós vimos o extrativismo, que está dividido em 3. Extrativismo mineral, animal e vegetal. Muito bem, que o extrativismo, ele retira da natureza a sua matéria-prima, tanto para o seu consumo, como para o comércio, como para a indústria. E outra coisa muito importante, é uma das primeiras atividades econômicas da humanidade. Por quê? O extrativismo, crianças, ele começou muito antes do homem descobrir que ele podia plantar, de que ele podia criar animais. Ele tinha que andar de um lugar para o outro coletando os alimentos que ele poderia comer, consumir. E sempre ficava mudando de uma região para outra. Por quê? Quando acabava aquele alimento daquela região, as frutas, né?
o que eles caçavam, quando começava a ficar muito pouco, eles iam em busca de outros lugares para fazer outros extrativismos, outras coletas. A mesma coisa aqui nos nossos dias. Nós precisamos entender que a atividade extrativista, ela é importante, mas que precisa de muitos cuidados, porque a natureza, aquilo que eu já disse para você, essas fontes, elas podem se esgotar e aí não vai mais ter, não é? E também nós vimos o turismo rural, que é o ecoturismo, que também precisa ser praticado com cuidado, com preservação, né? Com muita consciência. Por quê? Porque a natureza está lá, mas se ela sofre influências, más ações, então ela também vai padecer com isso e aí não teremos mais essa natureza tão bela, típica da nossa região, do nosso Amazonas, do nosso Manaus, desse município lindo, não é? Então, nós aprendemos tudo isso na aula de hoje e muito mais, crianças, muito mais. Por quê? Porque nós sabemos que precisamos estudar, que nós precisamos descobrir novas maneiras de desenvolver a economia. Esse é o nosso último eixo sobre a economia do nosso município e nós terminamos assim, com essa esperança de que o nosso setor ele venha produzir cada vez mais. E agora nós vamos para as nossas considerações finais. Vamos lá? E assim, com esse clima de natureza, com esse clima do campo, nós encerramos a nossa aula de hoje, crianças. Mas lembre-se, cuidado, nós ainda estamos em época difícil, ainda estamos, né, nesse período de pandemia, estamos tentando sair, fazendo o possível, mas cada um precisa fazer a sua parte. E a nossa saúde agradece, cada um de nós. Você quer saber mais sobre o nosso município, sobre a zona rural, sobre a zona urbana? Pesquise, é muito interessante tudo que nós temos a aprender sobre a nossa natureza com a nossa natureza e o quanto que ela é rica para nós. Então eu te convido para a próxima aula, nós teremos outros assuntos muito importantes, mas também estude, se cuide, use a máscara, lave as mãozinhas, cuide do seu material. Não esqueça, ajude quem te ajuda. Tem alguém aí na sua casa com você dizendo, olha, tá na hora da aula, tá na hora da tarefa, vamos fazer. Então vamos lá, todo mundo reúne a família e vamos todos assistir as nossas aulas, vamos pesquisar, fazer as atividades, porque não esqueça, nós estamos em época de pandemia, mas nós estamos estudando, porque a educação não pode parar. O nosso conhecimento é uma outra riqueza que a gente adquire. Então, crianças, um grande beijo no coração. Nosso beijo especial hoje vai para todas as nossas crianças da zona rural, tanto da Ribeirinha quanto das áreas da estrada, ok? Um grande beijo para você. Até a próxima aula. Se cuida, porque nós queremos você saudável para a próxima aula de geografia, ok? Um grande beijo, curumizada. Até a próxima. Tchau!